Essa prova aqui é de Águas de Joinville, ensino médio também. Me preocupei em pegar questões do ensino médio, já que o concurso de vocês é orientado para essa faixa, né, para o ensino médio. Então eu trouxe aqui, peguei um texto, né, que desta prova, esse texto foi publicado na revista Veja, e foi adaptado. Quando a banca coloca adaptado, ela modificou, retirou partes do texto, ou então cometeu algum erro ortográfico que depois seria, né, nas questões, seria objeto de questionamento. Mas vamos lá. Por que chove tanto? Não há cidade que passe incólume por chuvas da intensidade das que desabaram sobre São Paulo neste início de ano. A pergunta que todos fazem é: por que chove tanto em um único lugar? A resposta mais curta é que existe uma conjunção excepcional de fatores meteorológicos, cada um deles contribuindo para a continuidade do aguaceiro. Já a devastação que as águas provocam por meio de alagamentos e enxurradas é também consequência do perfil geográfico da cidade e das características da urbanização conduzida através dos anos. É bom lembrar que essa banca, ela pegou, no caso dessa questão, pegou um assunto pertinente à esfera do concurso, né? Águas de Joinville, a Companhia de Águas. No que diz respeito à meteorologia, a chuva resultou de 3 fenômenos. O primeiro é o fluxo de ar úmido que todo ano segue da região amazônica em direção ao centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Esse fluxo é intensificado pela evaporação das águas do Oceano Pacífico na região equatorial e do Oceano Atlântico no Caribe. Pois bem, neste verão, o efeito El Niño aqueceu as águas do Pacífico Equatorial em 2 graus. Aqui, pessoal, vai só explicar coisas específicas, né, do aquecimento. O segundo fator que concorreu para a formação de temporais em São Paulo e no Sudeste foi o aquecimento do Atlântico em 1,5 grau, na sua porção máxima à costa do Sudeste brasileiro. Isso faz com que a brisa marinha, que chega ao Planalto Paulista, onde se localiza a capital, favoreça a ocorrência de fortes pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde. E, para finalizar, o terceiro fator é o calor na cidade de São Paulo em janeiro. As temperaturas foram mais altas que a média do mês de janeiro nas últimas 6 décadas. O calor favorece o aquecimento do solo, que por sua vez esquenta o ar. Este fica mais leve e sobe, formando nuvens carregadas. É um ciclo infernal de retroalimentação. Para concluir, as chuvas fortes não causariam tantos problemas em São Paulo caso a cidade tivesse sido preparada para elas. Portanto, é preciso encontrar meios de minimizar os danos, evitar alagamentos prolongados e garantir que a tormenta atrapalhe o mínimo a vida dos habitantes. Então percebo que é uma argumentação bastante simples, é um texto jornalístico, extraído de uma revista de informação como a Veja. Então, o texto ele vai explicar exatamente, né, por que chove tanto, e vai fazer essa explicação usando 3 principais argumentos, como a gente viu há pouco. Vamos às questões então? Vamos. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo principal do texto... Olha lá, pessoal. Não vamos confundir a ideia principal, né, que é a tese do texto, com ideias reducionistas, que são argumentos, são ideias secundárias. Então, isso é um grande erro que o aluno comete ao assinalar as questões, fazer as questões de interpretação. Repetindo, não confundir a ideia principal, qual é o objetivo do texto, qual é a tese que está sendo defendida, e os argumentos que foram utilizados, ou então as informações que foram utilizadas, para quê? Para defender esse ponto de vista, ou para apresentar uma situação, correto? Então vamos lá. O objetivo principal do texto é dizer que o fluxo da chuva é intensificado pela evaporação das águas do Oceano Pacífico. Olha só, pessoal, isso aqui é uma ideia secundária, né? Essas ideias, essas informações que a banca coloca, elas podem ser verdadeiras ou não.
mas de qualquer maneira elas são ideias secundárias, elas não dizem respeito à totalidade do texto. Voltem sempre ao enunciado da questão e leiam 2 vezes o enunciado. Com base na leitura, é correto afirmar que o objetivo principal do texto é denunciar os perigos da chuva? Não, não há uma denúncia. Demonstrar as razões de tanta chuva em São Paulo. O próprio título já sugere a chegarmos a essa inferência, né? Essa dedução. Legal? Mas vamos olhar as demais. Informar que a causa de tanta chuva é a meteorologia. Opa, dá licença. Desculpa aqui. Explicar que o perfil geográfico da cidade causa muita chuva. Então, repetindo, não confundir com uma ideia secundária, seja a ideia principal. Então, o objetivo principal do texto que a gente acabou de ler é demonstrar as razões de tanta chuva em São Paulo. Leio com muita atenção, porque a banca de vocês, ela coloca sempre um texto, isso é padrão de todas as bancas, e a primeira questão, normalmente, faz referência a uma interpretação. Ela vai questionar algum conteúdo interpretativo do texto. E a segunda questão: assinale a opção que não corresponde ao correto entendimento do trecho a seguir. Portanto, é preciso encontrar meios de minimizar os danos, evitar alagamentos prolongados e garantir que a tormenta atrapalhe o mínimo a vida dos habitantes, né? Então, assinale a opção que não corresponde ao correto entendimento. Isso aqui é uma questão de reescritura. A banca vai oferecer um segmento do texto e vai perguntar para vocês se esse segmento ele confere com aquilo que está sendo solicitado. Só que cuidado, eu coloquei até em vermelho, né? Assinale a opção que não corresponde ao correto entendimento do trecho. Olha que a gente tem que analisar. Pessoal, portanto, se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que existe um parágrafo que começa com portanto, né? É só olhar ali no texto que a gente já vai ver. Esse portanto é uma conjunção conclusiva, portanto mostra uma conclusão. Então é muito provável que vocês vão ter esse tipo de questionamento na prova. Os conectores, né, as conjunções. Então, eu posso substituir o portanto por logo. Logo é preciso encontrar meios. Por conseguinte, é preciso encontrar meios. Sim, todas elas estão na mesma faixa. Elas mostram o quê? Uma conclusão. Mais uma. Por isso é preciso encontrar meios. Assim sendo, é preciso encontrar meios. E a última, olha só. Entretanto, é preciso encontrar meios. Entretanto, não conclui. Pelo contrário, o que faz o entretanto? Ele mostra a visão sobre uma outra perspectiva, mostra uma contrariedade, pode mostrar muitas vezes uma quebra de expectativa, mostra um outro lado, né? Lembre-se que as adversativas são aquelas, né? Mas, porém, todavia, contudo, né? Entretanto. Então, essas são sim as adversativas. O que elas mostram? Uma posição, uma oposição, um contraste. Quer ver aqui o caso? O dia está lindo, mas eu não vou à praia, né? Houve o quê? Uma quebra de expectativa. Olha só o que eu trouxe para vocês. Então, é muito importante o candidato saber quais são as adversativas. Relembrando, mas porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Memoriza que isso aí vai fazer muita diferença na prova. Elas são o quê? Adversativas. Olha aqui a mãozinha, vamos lá? Se for aditiva, ideias que se unem. Ana vai à praia e convidará sua amiga. Ou Ana não vai à praia nem convidará sua amiga. Então, o e o nem são duas conjunções que mostram o quê? Adição de informação. Mas eu tenho uma adversativa, que foi essa que apareceu na nossa questão. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Ana convidou sua amiga, mas ela rejeitou o convite. Ana convidou sua amiga, porém ela rejeitou o convite. Contudo, todavia, ela rejeitou o convite. Então, mostrou uma oposição. A alternativa é muito simples, né? Ou Ana vai à praia, ou vai à academia. Ou, ora, quer. Ela mostra uma alternância explicativa. Ana vai à praia porque o sábado está ensolarado, né? Posso substituir o porquê explicativo por pois e por quanto? Posso, eles são explicativos aqui nesse contexto. Cuidado que a palavra porquê, ela também pode ser causal, pode ser um conector causal, mas calma lá. Estamos olhando a coordenação.
E a conclusiva que foi, né, o que foi abordado na questão: o sábado está ensolarado, portanto Ana irá à praia. Logo Ana irá à praia. Então Ana irá à praia. Assim sendo, Ana irá à praia. Perfeito, pessoal? Não se assuste com isso, porque é uma questão simples de resolver. Bastou conhecer as conjunções, né? As conjunções e os seus valores semânticos, qual é o que ela indica, né? Qual é a informação que ela traz, e vocês vão conseguir facilmente acertar a questão. Vamos para a próxima. Considerando o contexto em que o termo sublinhado no trecho abaixo aparece, assinale a opção que o substitui por sinônimo. Então, olha só, a banca não quer o antônimo, que é o contrário. O que ela quer? Ela quer o sinônimo, o semelhante, o parecido. Então, olha só, a maior temperatura aumentou ainda mais a intensidade da umidade vinda do norte, tornando-a mais propensa a provocar chuvas fortes. Propensa a provocar chuvas fortes. Propensa é tendente? Vamos ver o que é propensa. Daí eu peguei lá. Afeita, inclinada, dada, tendente, predisposta, disposta, chegada. Então, sim, tendente, até não é uma palavra difícil, né? Já é uma palavra bastante conhecida. Então, a gente já marca a resposta da nossa questão. Mas vamos dar uma olhadinha nas demais. Evidente não combina com o significado. Hábil também não vai combinar. Acessível e considerável também não, ó. Tornando-a mais evidente, tornando-a mais hábil, tornando-a mais acessível, tornando-a mais considerável, não, mas tendente a provocar a chuva, porque o sentido é esse, propensa, né, que tem a intenção de alguma coisa. Então, esse tipo de questão a gente chama questão de vocabulário, questão de léxico. A banca quer saber se o aluno tem um vocabulário significativo, né, e consiga identificar o sentido das palavras mais comuns, as palavras mais usuais em textos jornalísticos, como no caso, né, lembrando que esse texto foi tirado de uma revista de informação, foi da revista Veja, né, uma revista de informação. Vamos para a próxima, mais uma. Aponte a alternativa incorreta. Muito cuidado, pessoal, que às vezes na hora de resolver a questão, o aluno considera isso daqui como correta, ele não lê no nervosismo, ele troca o correto pelo incorreto, o não pela afirmação. Então, muito cuidado. Aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência entre a locução e o adjetivo. Olha só, aqui eu tenho uma locução adjetivo, ó, de orelha. De orelha faz referência ao adjetivo auricular. De rio faz referência, quando eu digo assim, água de rio, como é que eu digo? Eu não quero usar de rio, eu digo água pluvial ou fluvial? Opa, agora eu fiquei confuso, professor. Olha só, pessoal, pluvial é relativo à chuva e não a rio. Como é que é relativo a rio? F-L-U, fluvial. E a banca confundiu aqui o candidato com pluvial. Então, o correto seria o quê? Pluvial. Então, aqui nós já temos a resposta da questão. Mas vamos continuar. De marfim, ebúrnio, né? É uma palavra que ela é uma palavra que não se usa mais com frequência. É uma palavra considerada, é um adjetivo considerado erudito, adjetivo erudito, e, portanto, está correto, né? De sono, onírico, de sonho, onírico, de sonho. De garganta, gutural, né? Gutural, de garganta, gutural. Vamos dar uma olhadinha então em alguns adjetivos eruditos. Se eu digo assim, ó, sacarino, aquilino, rural, esplênico, hirsino, palustre, plúmbio, pueril, adamantino e axial. Não se usa quase mais. Isso aqui já faz parte de uma erudição. Mas o candidato, né, as pessoas que costumam ler jornais e revistas, elas acabam conhecendo esse vocabulário pelo contato, pela leitura, pela prática de leitura. Alguns são muito simples, outros são mais difíceis, porque não são tão usuais. Sacarino, de açúcar. Aquilino, de águia. Aquilino, nariz aquilíneo, nariz de águia, né? Rural, de campo. Esplênico, de baço.
Baço, né, o órgão, então esplênico, de baço. Hircino, de bode, relativo a bode. Palustre, relativo a brejo. Palustre, relativo a brejo. Plúmbio, relativo a chumbo. Pueril, relativo a criança. Criança, ó. Puericultura é a área que estuda o tratamento, né, o cuidado que se tem com a criança, a higiene da criança. Pueril, puericultura. O que mais? E axial, né? Opa, onde é que eu estou agora? Pueril, adamantino, então de diamante, e axial, de eixo. Vamos para o segundo lado. Aqui eu tenho anular, de anel. Anular, de anel. Asinino, de asno. Asinino, de asno. Sideral, de astro, né? Sideral, de astro. Gutural foi o que estava na nossa questão, da garganta. Gutural, de garganta. Venatório, de braço, né? Cúprico, cúprico de cobre. O que mais? Cúprico de cobre. Digital, de dedo, né? Digital de dedo. Edênico, de Éden. Jardim de Éden, né? Edênico. E especular, de espelho. Especular, de espelho. Então, né, são algumas que a banca pode querer abordar com vocês. Existem muitos outros, tá? Existem muitos outros. Seguindo. Assinale a alternativa em que aparece um pronome relativo. Opa, professor, pronome relativo? Olha, nós temos ali gravado nas nossas aulas. O que é um pronome relativo? É um pronome que vai recuperar um termo anterior, vai projetar esse termo anterior para uma oração que está sendo introduzida. As orações que são introduzidas por meio do pronome relativo, elas têm o nome. Oração subordinada adjetiva. Ela é adjetiva porque ela vai fazer o quê? Ela vai oferecer uma informação adicional. Ela vai ter a função de um adjetivo. Ela vai qualificar, ela pode até especificar alguma informação. E aí, quais são os pronomes relativos que a gente conhece, né? O que, né? Nós temos o que, nós temos o cujo, nós temos o qual, nós temos o quem, nós temos outros pronomes relativos, né? Mas o mais usual é o que e o qual, né? Que pode ser usado para pessoas, coisas, né? Lugares. Já o onde a gente só usa para lugar. O quem a gente só usa para pessoa. Cada um tem a sua função de uso. Vamos dar uma olhada aqui. Este fica mais leve e sobe. Não tem pronome relativo aqui. É a brisa marinha, opa, que chega ao Planalto Paulista. Está aqui a resposta, olha só. Aqui nós temos o que. Esse que, ele recupera. Qual é a informação que esse que, pronome relativo, recupera? A brisa marinha. O que eu faço com essa brisa marinha? Eu jogo essa informação para a oração adjetiva, ó, a brisa marinha. A brisa marinha chega ao Planalto Paulista. Perfeito, né? Ela resultou de 3 fenômenos, não temos pronome relativo. Todos querem saber a razão de tanta chuva, não temos pronome relativo. E esse fluxo é intensificado pela evaporação, não temos também. Então aqui, olha só, vou mostrar para vocês como é que funciona um pronome relativo. Eu tenho 2 orações. Ele tem amor às plantas. Que cultiva com carinho. Tenho 2 orações. Quem é que está unindo? Quem é que está unindo essas 2 orações? É um pronome relativo. Ah, mas professor, a conjunção também não une? Une. A conjunção também une. Mas aqui, nesse caso, o pronome relativo, ele vai recuperar uma informação anterior e vai projetar essa informação para a oração que ele está desencadeando. Ó. Ele tem amor às plantas que cultiva. Ó, que, qual é o antecedente semântico do que? O que ele recupera semanticamente? As plantas. Então joga as plantas para cá. Ele é o sujeito, né? Cultiva o que? As plantas. Como? De que forma? Com carinho. Com carinho. Então está aqui, ó. O que é o pronome relativo? Aqui é a oração principal. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva e ela é restritiva porque ela não tem vírgula, correto? E aqui eu pergunto para vocês: ele ama todas as plantas ou ele só ama as plantas que ele cultiva com carinho? Do jeito que eu escrevi aqui, sem vírgula, ele só ama as plantas que ele cultiva com carinho. Se eu colocar uma vírgula antes do pronome relativo, o que significa? Que ele ama todas as plantas, inclusive aquelas que ele cultiva com carinho.
Certinho, pessoal? Aqui eu tenho a tabelinha dos pronomes relativos para a gente dar uma olhada. Olha só, eu tenho os que não variam, que, quem, onde e quando, e tenho os que variam, quais, né? Cujo e quanto, porque daí eles têm a variação de gênero e número, né? Gênero masculino e feminino, aqui no caso, né? E singular plural. Vamos dar uma olhada aqui. É a brisa marinha que chega ao Planalto Paulista. Eu peguei até da prova de vocês, né? Ó, o que, ele recupera a marinha. Então, esse que é um pronome relativo. Ah, como é que eu sei, professor? Ó, é a brisa marinha, pode substituir o que pelo qual, ó. A qual chega ao Planalto Paulista. Então, é uma possibilidade, né? Ou então, uma outra possibilidade para saber o pronome relativo. Pega o termo antecedente e joga dentro dele, ó. O que está dentro do T? Qual é o valor semântico que ele recupera? A brisa marinha. Então, a brisa marinha chega ao Planalto Paulista. Pronome relativo. Ana é a aluna com quem Pedro tem afinidade. Ó, Ana é a aluna com quem Pedro tem afinidade. Pedro tem afinidade com a aluna. Esse quem aqui, ele recupera a aluna. Então, por isso que o quem também é um pronome relativo. Pedro volta de São Paulo, onde mora há 3 anos. Cuidado, pessoal, que o onde, se aparecer na prova de vocês, ele só, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, ele só deve ser usado para fazer, para recuperar informações relativas a lugar. Então, o onde, ele é locativo, não pode ser para pessoa, não pode ser para coisa, não pode ser para evento, ele tem que ser para quê? Somente para lugar, né? Então, Pedro volta de São Paulo, onde mora há 3 anos. Ele mora em São Paulo. Qual é a palavra que recupera o onde? São Paulo. Então, por isso que ele é um pronome relativo. Ana aguardava o momento esperado, quando o gabarito será divulgado. Quando, né? Quando recupera uma ideia de tempo. Não se pode ferir um direito o qual vise a garantir a educação, o qual, né, o direito visa a garantir a educação. Este é o carro cujo dono cometeu uma infração. Ó, muito cuidado com o cujo. O que é o cujo? O cujo é um pronome relativo, mas ele tem uma característica interessante. Quando eu uso cujo, eu tenho um possuidor e uma coisa possuída. Alguma coisa é de alguém. Então, quem é que é de quem aqui, ó? O dono do carro. Então, este é o carro cujo dono. O dono do carro cometeu uma infração. Uma dica interessante com relação ao pronome relativo, pessoal, olha só. Na hora da prova, nunca, quando aparecer o cujo, se aparecer o cujo, nunca vai ter cujo o, cujo a, não existe isso, tá? E também não tem o artigo antes do cujo. Pode ter uma preposição a, mas o cujo não existe, cujo o, cujo a não existe. E isso é muito colocado em provas, né? Cujo o, cujo a não existe, então marquem como alternativa errada. Seguindo, indique a alternativa em que há erro de ortografia. Questão simples de ortografia. Então, a banca escreveu uma série, né, de palavras: honradez, concepção, visão, prazeroso, tudo certinho, né? Essas letras ou conjunto de letras que eu pintei com a cor azul, elas são muito recorrentes em prova. Então, leiam com bastante atenção. Se quiser anotar num papelzinho, ó, prazeroso, mas o final é S, ó, mas o prazer é com Z. Excepcional, ó, obsessão, 2 S's, obsessão, né? Obsessão, 2 S's, avidez, extravasar, inexorável, estrogênio, corrupção, expressão, todas escritas corretamente, mas a banca quer aquela em que há erro. Então, exceção com C cedilha, então exceção com C cedilha. Hesitar eu tenho 2 formas, né? Eu posso ter hesitar de duvidar, eu estou hesitante de hesitar, mas eu posso ter êxito em alguma coisa. Então, existe o hesitar e o hesitar, pode ser as duas. Exceder, tudo bem? Escassez acaba com Z. Então, escassez, ela termina com a letra Z. Então, esse vai ser o nosso gabarito. Excesso está ok. Compreensão é com S, porque tem N aqui antes, né? Consciência está tudo ok, SC, consciência. E chantagear, perfeito, questão tranquila. Olha só as palavras que eu coloquei aqui, ó.
que são as que mais caem em questões de prova. Obsessão, 2 S, exceção, C cedilha, excursão é com S. Essa grande pegadinha, o pessoal coloca excursão, que é parecida com exceção, né? Não, excursão é com S. Espremer uma laranja com S, estender com S. Extensão com X, mas calma lá, é outra palavra. Paralisar com S, paralisia, e baliza é com Z. Hábil com H, mas as palavras que foram formadas a partir, né, do hábil, elas ficam, se for intermediário, inábil. Enxugar, encharcar, ó. Encharcar cai muito, porque depois do EN, normalmente nós temos o X, né? Mas aqui nós temos uma exceção à regra, encharcar. Rígido com G, mas cuidado, rigeza com J, rijo com J, mas rígido com G. Calabresa com S. A gente vai lá no restaurante, na pizzaria, olha lá a relação de pizza, está lá calabresa com Z. Não, pessoal, todos os adjetivos pátrios, eles são com S, ó. Francês, francesa. Quem nasce na Calábria é calabrês, se for mulher, calabresa. Quem nasce em Milão é milanês, ou se for mulher, milanesa. Tudo com S, é tudo com S, né? Tigela com G, mas cuidado, berinjela é com J, cai muito berinjela. Berinjela com J. Bandeja não tem aquele I no meio, é só bandeja, não tem aquele I. O pessoal fala bandeja, não, bandeja, né? Monge com G. Manteigueira, ninguém fala assim, mas é mantegueira, né? Ó, como é que se escreve? Manteigueira. E essa é a grande pegadinha aqui, olha só. Catequizar é com Z, é uma exceção. E catequese é com S. Mas professor, pessoal, anota isso numa folhinha que pode ser questão de prova. Catequese é com S, o substantivo, a catequese, e o verbo catequizar é com Z. É a única exceção para a regra, né? Legal, pessoal? Seguindo. Que antes apenas víamos pela TV. O verbo do trecho destacado está conjugado no O. Questão de verbo e conjugação. É muito importante que o aluno dê uma olhadinha, dá tempo ainda, a prova é domingo, né? Dê uma olhadinha na tabelinha dos verbos, em todos os seus tempos e modos. Olha só, ele está dizendo que antes apenas nós víamos, né? Nós víamos pela TV. E aí, pessoal, nós víamos pretérito imperfeito do indicativo. Olha só, eu vejo, tu vês, ele vê. Presente. Pretérito perfeito, ontem, eu vi, tu viste, ele viu. Pretérito imperfeito, eu via, tu vias, ele via, né? E nós víamos, é porque está na primeira pessoa do plural, nós víamos. Então é o pretérito imperfeito do indicativo. Vamos dar uma passadinha rápida aqui, vamos lá. Olha só, vamos pegar o verbo estudar. Presente do indicativo, hoje. Agora, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Vamos futuro, nós temos 2 futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, amanhã. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito está ligado a alguma coisa relacionada ao passado, né? Ele, em algum tempo, ele foi considerado condicional. Então, olha só. Se eu tivesse vontade, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis, tem um acento aqui, e eles estudariam. Vamos para o passado, lembrando que eu estou no tempo, eu estou no modo indicativo. E agora eu vou ver o tempo do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Ação acabada, né? Ação concluída. Então, ontem... Aqui é a chavezinha, né? A chavezinha. Ontem eu estudei. Cuidado, pessoal. Tu estudaste. Tu foste. Tu compraste. Tu falaste. Como é que o pessoal fala? Tu foi, tu viu, tu comprou. Não. E aqui em Florianópolis? Tu fosse, tu visse. Não. É sempre com ST quando se faz referência a alguma coisa passada, né? Pretérito perfeito. Então, eu estudei. Tu estudaste, anota isso, até eu botei eu sublinhei essa palavra.
Ele estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. E o pretérito imperfeito? Aconteceu e continuou, ou aconteceu e essa ação foi interrompida no passado? Eu estudava, tu estudavas e ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Esse é o pretérito imperfeito. É o que foi abordado na nossa questão, né? E o mais que perfeito? Mais que perfeito. É o passado do passado. Duas coisas aconteceram no passado. Só que uma aconteceu antes da outra. Quer ver uma coisa? Eu estudara. Então, quando eu cheguei em casa, Ângela já estudara literatura. Então, eu cheguei, pretérito perfeito, mas Ângela já tinha estudado literatura, ela já estudara. Então, eu estudara, tu estudaras e ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram. E só para fechar aqui, o modo subjuntivo é o modo incerto, é o modo hipotético, né? Vamos começar com o presente, depois vamos para o futuro e depois vamos para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para a gente conseguir fazer a flexão, existe uma chavezinha também, coloca a frasezinha. É preciso que... Aí eu vou ter o quê? O presente do subjuntivo. É preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Beleza, nós estudemos, não é nós estudamos não, A vogal temática, ela se mantém a mesma em todas as pessoas, né? Vamos para o futuro? Vamos. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. Quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. Por que é subjuntivo? Porque eu não sei se isso vai acontecer, é uma hipótese, é uma situação hipotética. Vamos para o pretérito agora imperfeito e fechamos o verbo. Eu coloquei aqui embaixo, aqui em cima a chavezinha, se. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudasseis e se eles estudassem. Qual é a característica marcante do pretérito imperfeito do modo subjuntivo? 2 S's, e cuidado, pessoal aqui em Florianópolis. Tu fosse, tu visse, e as pessoas confundem, colocam esses 2 S's, mas esses 2 S's são do modo subjuntivo. Não se confunde com com tu estudaste. Tu foste, tu estudaste, tu compraste, tu bebeste, né? Seguindo. Dividindo o entusiasmo dela com a máscara de Chewbacca, né? Que havia comprado para seu filho. Assinale a alternativa correta, considerando a categoria gramatical das palavras. Olha só, pessoal. É uma questão de morfologia. O que é morfologia? Identificar as classes gramaticais ou as classes morfológicas. Todo mundo já deve saber. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, importantíssima, é um núcleo, né? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. É preciso saber sim, olha só. Apenas para a preposição? Não, olha só aqui, dividindo o entusiasmo dela. O que é o dela? O dela é a preposição de com ela. E aqui o com é preposição, o de é preposição, o para é preposição. Se vocês olharem aí no material em casa, todas essas partezinhas pintadas com verde são preposições. Então nós temos o quê? Nós temos 4 preposições, né? Ele está dizendo que apenas para é preposição? Não, nós temos 4 preposições. Seu é pronome demonstrativo? Pessoal, seu, possessivo. Este dispositivo é meu. Este apontador é seu. Esta carteira é sua. Então, é o pronome o quê? O seu é um pronome possessivo, né? Possessivo e não demonstrativo. Demonstrativo seria o quê? Este, esse, aquele, né? Aquela, aquilo. Mas o pronome possessivo é meu, teu, seu, né? Alguma coisa pertence a alguém. Entusiasmo e comprado são substantivos? Olha só. Comprado é verbo, olha só.
alguém havia comprado, eu tinha comprado. Então, comprado é verbo, é uma locução verbal. Aqui é o pretérito mais que perfeito, né? É o pretérito mais que perfeito. Então já está errada. Comprado é adjetivo? Não, a gente já viu que comprado é verbo, já está aqui em cima. Então a resposta da questão é: com e para são preposições. Sim, está aqui, ó. Com, para, tem mais, né? Tem o de, e tem o D, tem o D e tem dois Ds, né? Um está combinado e o outro está sozinho. Então a resposta é certinha. Olha, vamos ver. Artigo, onde é que está a caixinha do artigo? O, a, os, as, uns, umas. Então, que artigo é esse aqui? Eu já dividi aqui para vocês, ó. Artigo definido e artigo indefinido. Aqui, pessoal, as bancas elas costumam perguntar também quais das 10 classes gramaticais que são variáveis, quais das 10, né, que são variáveis e quais das 10 são invariáveis. As variáveis são artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Por quê? Porque sofrem variação. Professor, como assim? É claro, olha só. O, a, os, as. Então, masculino, feminino, singular, plural. Então, o substantivo também. O menino, a menina. O adjetivo bonito, bonita, bonitos, bonitas, tem variação, né? Só que essas 4 categorias aqui são invariáveis, elas não variam. Não há variação. Quer ver o advérbio? Olha só. Eu estou muito preocupado. Muito advérbio. Nós estamos muito preocupados, não mudou. Vamos ver as meninas estão muito preocupadas, também não muda. Então o advérbio é uma classe invariável, ela não sofre variação nem de gênero, nem de número. E a caixinha do substantivo, mesa, Pedro, amor. E a caixinha do adjetivo, redonda, brasileiro, sublime. Lembrando que o adjetivo ele vai apresentar características. E a caixinha do numeral, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, numeral ordinal. 1/3, numeral fracionário. E a caixinha do pronome. Pronome, olha, é que o mais cai em prova. Ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. Meu, teu, seu, nosso. Aqui, ó, caiu na nossa questão. Pronome possessivo, alguma coisa de alguém. Metece-lhe, pronome oblíquo átono, é o poa, pronome oblíquo átono. Você, vossa senhoria, vossa santidade, vossa majestade, pronome de tratamento. Onde, quem, qual e que, pronomes relativos, que a gente acabou de ver, o que, o qual, o quem, né? O onde, pronomes relativos. A gente acabou de ver isso. Ninguém, alguém, pronome indefinido. E isto, isto, isso e aquilo, pronomes demonstrativos. Tranquilo, né? E aí, continuando a caixinha do verbo, cantar, cantando, cantado. Infinitivo, gerúndio e particípio. Lembrando que são formas nominais do verbo, né? Vamos ter o advérbio, facilmente agora aqui. A preposição, que acabou de ser questionada, tem que saber preposição, pessoal. Ante, até, após, de, desde, com, contra, sobre, sob, de, para, perante. São várias, são 17, né? E a caixinha das conjunções, que a gente viu também, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, nem, porque, logo, se, portanto, são as conjunções. Legal, pessoal? Vamos pegar mais uma prova. Começou com um poema, mas não se preocupe, porque ela colocou um poema bem tranquilo, né? Manuel Bandeira, um poema do Manuel Bandeira, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Pessoal, isso é um poema. Poema, ele é feito com versos. E os versos, em regra, eles podem ser livres. Não há obrigatoriedade de eu fazer a correta pontuação, seguir parágrafos, seguir períodos, porque esse texto está em verso e não em prosa. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Assinale a alternativa que aponta uma incoerência gramatical, ou seja, um erro, né, em relação à norma culta da língua portuguesa, notada no poema de Manuel Bandeira. A ausência de pontuação adequada nos versos 1 e 2, pessoal, como eu falei para vocês, tá? No poema, os versos podem ser livres, ou seja, não tem pontuação.
O uso da preposição em regendo o verbo chegar, onde é que está isso? Olha aqui, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Correto, tem um erro, porque, olha só pessoal, a regência do verbo chegar é sempre com a preposição a. Só que no dia a dia, a gente não deveria dizer, eu vou no supermercado, porque quem vai eu vou ao supermercado, eu cheguei ao supermercado, eu cheguei ao cinema, eu fui ao estádio. Perceberam? Então realmente aqui existe um erro e esse aqui vai ser o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhada nas outras. O uso das letras maiúsculas para iniciar períodos e orações. Gente, isso não é erro quando eu começo o período de oração. É óbvio que eu vou usar a letra maiúscula, né? Flexão dos verbos ser no primeiro verso. Não há problema algum aqui, na flexão do verbo ser. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. João Gostoso era carregador, pretérito imperfeito, não tem problema nenhum nisso, né? Utilização de próclise, colocação pronominal no último verso. Mas olha só, pessoal, depois se atirou na lagoa. Se atirou, está em próclise? Está em próclise, porque o pronome está antes do verbo atirar. Mas há problema nisso? Não, porque o advérbio depois, o que ele faz? O advérbio é uma palavra que atrai o pronome oblíquo átono. Poa, pronome oblíquo átono para junto de si. Então já conseguimos resolver. Isso aqui só para mostrar para vocês a diferença de um texto em prosa e um texto em verso. Olha só um texto em prosa, quais são as características? Vamos dar uma olhada no verso também. Começar com o poema aqui, O poema, Eu também tenho outro poema do Manuel Bandeira, coincidência, olha só. O bicho, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Cada linha de um poema é um verso. E cada conjunto de linhas de versos a gente chama de estrofe. Vocês vão perceber que é um estilo livre, eu posso pontuar como não posso pontuar. Então esse texto acima é escrito aqui em verso. E agora um texto em prosa. O texto em prosa é um texto com linha reta, ocupando as margens do papel, com um parágrafo, com os sinais de pontuação adequadamente, parágrafo, tudo certinho, né? Então esse texto aqui, desculpa, aqui não são 3 não, são 2 parágrafos apenas, aqui só corrijam, são 2 parágrafos, e o que é daqui até aqui? Isso aqui é um período, um período, é tudo que vai de um ponto até um outro ponto, isso aqui é um período e parágrafo. Olha só aqui, próclise, mesóclise e ênclise. Quando o pronome vem antes do verbo, a gente chama de próclise, não me fale. O não, estão vendo esse ima aqui, ele atrai o me para junto de si. Pode estar no meio do verbo, dir-te-ei alguma coisa, ou pode estar depois do verbo, né? Daí no caso é ênclise, procure-me amanhã. Quando eu começo a oração, eu não posso começar com o pronome oblíquo átono, eu vou ter o quê? Uma ênclise obrigatória. Legal? Podem observar aqui as questões, né? Quem é que vai provocar próclise? Jamais, não, palavras negativas. Advérbios aqui, depois, eles vão atrair o pronome para junto de si. Os pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos e relativos, eles atraem um pronome, pode ver, poucos, porque, aquilo, que, eles vão atrair também, né? Olha só, botei a setinha ali para ficar mais fácil, legal pessoal? Bom, então, analise as afirmativas considerando o texto de Bandeira, em seguida assinale a alternativa correta. Bebeu, cantou e dançou são verbos que se apresentam conjugados na terceira pessoa de singular do pretérito imperfeito e indicativo. Perceberam como a banca de vocês gosta de questionar tempos e modos verbais? Bebeu, cantou e dançou, pretérito perfeito. Eu bebi, eu cantei, eu dancei. Ele bebeu, ele cantou, ele dançou. Só que aqui está dizendo que está no imperfeito, não, pretérito perfeito. Como é que seria se estivesse no pretérito imperfeito? Ele bebia, ele cantava e ele dançava. Então é errado. Feira livre é um substantivo composto? Sim, substantivo composto. Feira livre é uma palavra composta, né? Verifica-se o uso de voz passiva na oração depois se atirou, tal. Voz ativa, Como é que fica a questão da voz ativa e voz passiva? Voz ativa. Pedro leu o livro. Pedro é o sujeito, né? Leu verbo, transitivo direto, e o livro, objeto direto.
Como é que fica na voz passiva? O livro foi lido por Pedro. Então, o que aconteceu aqui? O que é o objeto direto, ele vai passar a ser sujeito. Ó. O livro foi lido por Pedro. Daí eu tenho aqui uma locução de voz passiva. Foi lido, né? Então, tranquilo, né? Tá certinho. E essa daqui não está na voz passiva, mas o exemplo que eu coloquei aqui está na voz ativa e na voz passiva. Em uma noite, é um artigo indefinido. A gente acabou de ver, os artigos são definidos ou indefinidos. Assinale a alternativa correta. O tratamento pronominal para se referir à correspondência à diretora ou ao diretor de uma escola, respectivamente. Então, a diretora, a senhora diretora. E ao diretor de uma escola, ao senhor diretor. Pessoal, isso aí é assunto já da correspondência oficial, da redação oficial, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, né? O vocábulo número recebe acento por ser paroxítono? Não, proparoxítono, ó, número, proparoxítono, e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Lagoa Rodrigo de Freitas é objeto indireto da oração? Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas? Pessoal, olha só, ele se atirou na lagoa adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Entre beneficente, nem pronuncia outra palavra, é beneficente. Entre consciência e consciência deve-se usar o primeiro? Não, consciência, né? Tem o S e C, ó. Questão também de ortografia. E para a gente terminar esse bloco, né? Vamos ver a questãozinha clássica da crase, que ela sempre, a banca normalmente questiona a crase. Complete adequadamente os espaços usando ou não crase. O avanço rumo a um desenvolvimento. Pessoal, cuidado. Olha só, artigo indefinido. Então eu não posso colocar o artigo na frente de um outro artigo. Então olha só, pessoal, isso aqui é apenas uma preposição. Ó. O avanço rumo a um. Qual é o problema aqui? O problema é eu não posso. Tem sete circunstâncias ali que a gente analisa, já vou mostrar para vocês, que proíbem a existência da crase, né? Entre os quais estão o estímulo às novas tecnologias, né? O respeito a causas ambientais. Então aqui nós vamos ter só preposição. Aqui nós temos a crase, a preposição mais o artigo, né? E aqui nós temos aqui apenas a preposição, Vamos fazer uma revisão para fechar isso então? Olha só, não há crase, você não deve colocar crase. Primeiro, antes de palavras masculinas, comprou roupas a prazo, é o prazo, não teremos crase. Aqui, esse azinho aqui é só preposição. Preços a partir de R$200. Antes de verbo também não é possível, partir é verbo. O erro mais comum é esse, ó, quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Ó. Refere-se a consultas públicas. Então não. Expressões repetidas. Ficou cara a cara com o criminoso. Cara a cara, dia a dia, não vai ter. Antes de pronomes retos, dirigiu-se a ele, a ela, a nós, não. E antes de pronomes indefinidos, ela não se dirigiu a ninguém, a alguém, não vai ter crase. E os pronomes demonstrativos, calma lá. O este e o isso não aceitam, né? Mas o aquele, aquela e aquilo e as suas variações, sim, refere-se a aquele, a aquela e a aquilo. Legal, pessoal? Então, só para a gente fechar aqui ainda, aqui nós temos a questão, prefiro trabalhar, não é da banca de vocês, mas está relacionado com o conto de crase, prefiro trabalhar a ter tempo, nunca vai crase antes de verbo, e se aqui é apenas preposição. Gosto de vir a esta terra de sol e mar. Esta, pronome demonstrativo, então o a vai ser apenas preposição. Porque isso não interessa a ninguém. Ninguém é pronome indefinido, esse a é só preposição. Sobre este assunto nada tenho a declarar. Declarar é verbo, esse a é apenas preposição. O supermercado faz entregas em domicílio às sextas-feiras, locução indicando hora, e esse é o nosso gabarito. Pessoal, vou dar agora, para a gente finalizar a nossa aula, só entrar na parte então da redação oficial, né? Redação oficial, que é um tópico que está
no programa de vocês, né? A redação oficial. Vou localizar aqui o slide, né? Eu coloquei, já estava na sequência, já estava certinho, né? Já estava certinho na sequência. Então, vamos lá. Redação oficial. É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. É sempre elaborada, cuidado, em nome do serviço público, em atendimento ao interesse dos cidadãos, né? Então, muito cuidado. O que é ato normativo? Pode ser lei, decreto, portaria, resolução, mas isso a banca não costuma perguntar. O que é interessante é que nós temos um único emissor, que é o serviço público. É um único emissor, mas nós temos dois possíveis receptores, destinatários. Quem pode receber a redação oficial? Pode ser um outro serviço público ou um particular, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, um único emissor, que é o serviço público, por isso que é redação oficial, e um receptor, dois possíveis receptores. Pode ser um outro serviço público ou um particular, né? Muito cuidado com a impessoalidade, com a clareza, com a compreensão imediata, né? Então, um texto de redação oficial não pode ter elementos de literatura, texto jornalístico, a informalidade da correspondência particular também não pode estar presente num documento oficial, e outros gêneros discursivos, como, por exemplo, poema, nada disso, né? Legal. Então, a linguagem tem que ser o que? Denotativo. O que é denotativo mesmo? Linguagem objetiva, a linguagem igual para todo mundo, não pode ter figuração, não pode ter figura de linguagem. É a linguagem denotativa, o sentido literal, é aquele mesmo para todo mundo, né? Então, na correspondência oficial não podemos ter opinião, nem subjetividade, nem impressão pessoal e muito menos afetividade. Não há lugar para isso na correspondência. Ela deve ser então o quê? Clara, concisa, objetiva e denotativa. Não esqueça essa palavra, né? Vamos ver aqui então uma questão. Redação oficial, maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Beleza. Para elaborar tais expedientes de modo satisfatório, é preciso observar algumas características, qualidades tais como prolixidade? Não. O que é prolixo? Confuso? Não. Clareza? Sim. Padrão rebuscado? Não, isso é próprio da linguagem literária, não tem espaço para padrão rebuscado nem para prolixidade na redação oficial. Aqui, individualidade não confundam, olha a pegadinha da banca. O que ela precisa é da impessoalidade, impessoalidade e não individualidade. Concisão, então quais são as características da redação, né? Concisão, clareza, coerência, formalidade, padronização, coesão entre as ideias, padrão culto da linguagem e impessoalidade. Não vão confundir com individualidade. Ela é impessoal. O que é ser impessoal? Eu não colocar as minhas marcas de subjetividade no texto, né? Ela é impessoal, então eu não posso colocar assim os meus valores, o meu ponto de vista. Eu sempre tenho que deixá-la impessoal, de maneira impessoal, né? E aqui, retórica também não, informalidade é o contrário, a redação oficial, ela é muito formal. Basta ver o uso dos pronomes de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, ela é formal, não é informal, ela é o contrário, né? Nada de padrão jornalístico, não é. Por quê? O que acontece com o padrão jornalístico? Ele é um padrão que usa figuras de linguagem, coloquialismos, não tem lugar para gíria, figura de linguagem, coloquialismo dentro de um padrão, né? Da redação oficial. Retórica também não. Uma das características mais marcantes da redação oficial, as duas, quais são? A clareza e a concisão. Qual é a diferença da clareza para a concisão? A clareza é o seguinte: você pega o documento oficial, você olha o documento, você já consegue entender tudo que está escrito. Isso é clareza. E a concisão é você falar menos e expressar mais. Então você faz uma economia linguística, você escreve menos palavras, mas você informa mais. O que a administração pública ganha com isso?
Você vai gastar menos papel, você vai gastar menos tinta de impressora, o funcionário, o órgão, ele gasta menos com recursos informáticos, menos iluminação, enfim, uma série de recursos que podem ser poupados, né? Se o funcionário público ele for claro e se ele for coeso, se ele for coeso, né? Se ele conseguir unir bem as ideias, tudo isso está relacionado, né? Então, muito cuidado com essas características da redação oficial. E aqui, as partes do documento, não esquecendo, né? Isso aqui é um padrão ofício. O padrão ofício, ele é um padrão que leva as suas características para outros documentos, por isso que é o nome de padrão. Então, aqui, olha só, o que eu tenho? Essa área aqui, com essas informações, a gente chama de cabeçalho. Pessoal, o cabeçalho tem que ter no ofício, obrigatoriamente, o telefone e o endereço do correio eletrônico. Aqui eu tenho uma área destinada ao tipo, número, data do órgão, né? Aqui é o local para data e o local. Neste lugar eu tenho as informações do destinatário, né? A sua excelência, o senhor deputado tal. O que tem que ter na área do destinatário? O CEP para o endereçamento, né, da correspondência pelo correio. Então tem o endereçamento postal. O assunto, que é a síntese do que o documento vai tratar. E aqui, pessoal, muito cuidado, o nome disso aqui é vocativo. Vocativo. O que é vocativo? É a expressão que eu utilizo para chamar a atenção do meu interlocutor, né? Isso é o vocativo. Então, é aqui. As margens esquerda 3 centímetros, margem direita 1,5 centímetro. Quem é que manda ofício? É de um órgão público para outro órgão público, ou também um ofício pode ser enviado a um particular. Diferentemente do memorando, tá? O memorando é uma comunicação que circula só internamente. O ofício pode circular externamente ou internamente. Então, ofício, comunicação interna, só no mesmo órgão, né? Ou externa, de um órgão para uma pessoa comum, né? Uma pessoa, qualquer pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, né? Já o memorando não. O memorando é só circulação interna. Então, o memorando é um documento interno, não é externo. Legal? Aqui também, né? Aqui nós temos o quê? O fecho, que pode ser atenciosamente, né? Ou respeitosamente. E aqui o nome e cargo do signatário, a pessoa que vai assinar a comunicação. O nome e o cargo do signatário e o fecho. Olha só aqui é a questão do memorando, olha as diferenças. O memorando é mais simplificado, olha só. É uma comunicação somente interna. E aqui, cadê o endereço do destinatário? Não vai, só vai aqui, o cargo. O destinatário é mencionado apenas pelo cargo. Aqui não precisa o local, porque ele é um documento de âmbito interno. Então você pode colocar só a data, em 12 de abril, não precisa o local, né? Aqui as outras informações são parecidas, não tem vocativo, correto? Então, muito cuidado que o memorando ele é mais simplificado entre unidades administrativas, né? E aqui, pessoal, se tivesse assim, assinale a alternativa que indica corretamente a modalidade de comunicação oficial entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível em níveis diferentes, mas ainda é dentro do mesmo órgão. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Então, o que pode ser? O fax, o edital, o e-mail, o memorando ou a carta comercial? É um memorando, isso aí, o examinador, ele copiou e colou. De onde ele copiou? Ele copiou do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é um documento, né, base para muitos concursos na área de redação, que formula questões, né, relacionadas à redação oficial. O fecho do documento são de dois tipos. Eu posso colocar... Para que serve o fecho? Para arrematar o texto, ou seja, para finalizar, e também saudar o destinatário, né? Saudar o destinatário. Quando é que eu uso? Só tem dois. Ou respeitosamente ou atenciosamente. Qual é a diferença entre eles? Respeitosamente tem que ser para autoridades superiores. Se eu estou numa hierarquia, eu só vou usar respeitosamente para uma pessoa acima do meu cargo, né? Agora, atenciosamente, cuidado, ele pode ser usado em duas situações.
para pessoas da mesma hierarquia, para pessoas que se encontram no mesmo grau hierárquico, ou para pessoas abaixo do meu grau hierárquico. Então, quando é que eu uso atenciosamente? Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Assinale a opção que indica o termo que o funcionário deve usar no fechamento de uma carta dirigida ao chefe. Então aqui a gente tem uma situação de hierarquia. Carinhosamente jamais, né? Atentamente não, atenciosamente poderia ser ou respeitosamente. Essa última também não. Mas olha só, pessoal, existe relação hierárquica? Existe. Então, se é um subordinado mandando um documento para um chefe, ele vai usar o fecho respeitosamente, a hierarquia, né? E mais, só para a gente finalizar aqui, muito cuidado que algumas bancas, elas gostam de explorar a questão da concordância nominal, gramatical e pronominal dos pronomes de tratamento. É o que vai questionar essa questão aqui, ó. Se um cidadão comum resolvesse escrever ao Marechal Manoel de Almeida, o pronome de tratamento, Vossa Excelência, olha só, gente, ele é marechal, alta patente militar, teria sido utilizado, pois este pronome é usado também para as altas patentes militares. A concordância com esse e outros pronomes similares faz-se com o verbo, olha, sempre na terceira pessoa, sempre, né? E o pronome possessivo é seu e sua, nunca vosso e vossa. Para a gente fechar mesmo aqui, ó, a probabilidade de cair uma questão dessa daqui é de 80% em provas de concurso que abordam a questão da redação oficial. O que é a concordância verbal? Vossa Senhoria deverá. O que acontece com Vossa Senhoria? É um pronome de tratamento, então ele fica na terceira pessoa do singular se for uma pessoa só. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Olha aí, ó. No lugar da expressão, né? No lugar do pronome de tratamento, você vai escrever assim, ó, você. E aí concorde tudo com você, ó. Vossa Senhoria deverá, você deverá apresentar o relatório anual, ó. Aqui é plural, ó. Vossas senhorias deverão, mas nunca, pessoal, devereis nunca usar a segunda pessoa do plural, jamais, tá? A concordância nominal também, ó. Vossa Senhoria será eleito, ó. Vossa Senhoria, você será eleito. Ah, mas eleito ou eleita? Como é que eu faço? Bom, se a autoridade for do sexo masculino, você vai colocar o gênero masculino. Vossa Senhoria será eleito. Ou, se for mulher, Vossa Senhoria será eleita. Nunca, pessoal, cuidado, nunca coloque assim, ó. Vossa Senhoria sereis. Nunca usem a segunda pessoa do plural, ó. Nunca use aqui também, ó. Vossa Senhoria devereis. Nunca, sempre deverá. Troca o pronome de tratamento pelo você, que dá tudo certinho, né? E a última concordância que a gente vai fazer é com o pronome pessoal, o pronome pessoal possessivo. Olha só aqui, ó. Vossa Senhoria deverá apresentar. Como é que a banca costuma colocar aqui, ó? Ela costuma colocar o vosso ou a vossa, né? Isso não existe, tá, pessoal? Por quê? Porque a concordância, segundo a gramática, é sempre na terceira pessoa. Então, como é que a gente faz a concordância aqui? Vossa Senhoria deverá apresentar o quê? O seu relatório, o seu, nunca vosso, nunca. Quer ver aqui como é que é essa questão, que essa banca abordou essa questão? Olha só aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui para apagar essas marquinhas e a gente já fecha essa aula, né? Olha aqui. Quanto à concordância, né, com o pronome de tratamento, a estrutura correta é: informo a Vossa Senhoria que o vosso, não, nada de vosso, que o seu prazo está expirando. Requeiro a Vossa Excelência o seu parecer, sim, é o seu, correto. Solicito a Vossa Excelência que manifesteis, nunca, nunca na segunda pessoa do plural. Como é que ficaria? Solicito a Vossa Excelência que manifeste, né? É só colocar aqui que você manifeste, né? Que você
manifeste. Encaminho o ofício a Vossa Senhoria e aguardo o quê? Suas sugestões. Pessoal, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, né, de língua portuguesa, interpretação de textos e também de redação oficial. Isso aí, muito obrigado e boa prova.